Foi bonito não? Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Que bom que você veio. A gente está num período de férias, mas a gente não tira a férias de Jesus. Por onde nós formos, Ele vai estar com a gente. É justo quem trabalha chegar no final do ano ter as suas férias, mas quem está na cidade precisa congregar. Hoje é a segunda mensagem, porque nós falamos sobre esse assunto no domingo passado. Vamos lá. Capítulo 15, verso 12 em diante, e são vários versículos para a gente entender, e depois, dentro de uma dissertação, trazer a palavra. Diz assim: e disse, verso 12: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda ou dos bens que te pertencem. E ele repartiu a eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu com a terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a passar necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, ponde-lhe um anel na mão e sandália dos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Foi aqui que nós paramos no domingo passado. Vamos continuar. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho,
que desperdiçou a tua fazenda, os bens, com as meretrizes, mas parte-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Digam graças a Deus. Deu graças a Deus com vontade, diga graças a Deus. Aleluia. De volta para a casa do pai. O que significa filho pródigo? Esbanjador. Nós falamos sobre isso. Só vou dar uma prévia do que nós falamos. Esse filho pródigo disse para o pai: dá-me a parte da herança. Você sabe o que significa isso? Um pedido insano, uma loucura. Ele está desejando a morte do pai. Ele não está preocupado com o pai, ele está preocupado em viver a vida dele. Interessante que o pai não briga, o pai não esbraveja, o pai não confronta. O que você está achando, rapaz? Quem é você, rapaz? Não está na hora de você pegar o que eu conquistei ao longo dos anos e sair por aí. Não, o pai não fez nada disso. Sabe o que eu aprendo? Que o amor, ele dá liberdade. Só quem ama não aprisiona ninguém. Só quem ama não escraviza ninguém. Só quem ama não impede as pessoas de fazer aquilo que ele quer fazer. Eu sei que isso tem dupla interpretação, mas pensa o que você quiser. Não existe amor sem liberdade. Deus me ama muito. Deus ama muito vocês. Mas Deus te dá liberdade. Porque Deus não é ditador. E Deus quer que eu sirva liberalmente, espontaneamente, despreendidamente, por amor. E o pai, ele faz isso. Ele parte os seus bens e dá para o seu filho. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, uma terra distante, gastar com alguém que nunca lhe deu nada. Ele vai gastar o dinheiro do pai. Ele vai esbanjar. Porque a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Ou seja, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Só que na vida, todos nós aprendemos isso, que na vida é causa e consequência. Causa e efeito. Eu não quero entrar hoje em uma questão, por que muitas pessoas não ficam ricos? Por que muitas pessoas não têm um bom patrimônio? Porque o dinheiro está aí. É porque gasta além do que deveria gastar.
investe em coisas que não deveria investir. Se eu sou um trabalhador, um funcionário público, por exemplo, que tem um salário vitalício, por que eu vou comprar uma casa de 1 milhão? O banco liberou 1 milhão para mim, por que eu vou comprar uma casa de 1 milhão? Porque as taxas são imensas. Mas se eu comprar uma casa de 400 mil, vai me atender plenamente. Mas não, meu amigo tem uma casa de 2 milhões, meu amigo tem uma casa de 500 milhões, então eu quero também. Só que essa taxa de juros, se você aplicar ela em 30 anos, você tem mais de milhões. O problema não é dinheiro. Todo mundo é vaidoso, sim ou não? Para que comprar um carro zero? Ah, pastor, aí está pegando. Por que comprar um carro zero? Para ostentar? Assim que você tira um carro da agência, ele perde 20%. Pastor, mas eu sei, eu já tirei vários carros zero, não tiro mais. Como é que é? Não tiro mais. Porque esses 20% aplicado ao longo dos anos vai me dar dinheiro de comprar uma casa. Mas eu não penso. Tem que ser um laptop do ano. Tem que ser um smartphone, um iPhone do ano. Não é assim? Ou não é assim? Eu vou viajar, então eu quero um hotel que o Neymar ficou. É um direito nosso. Mas se eu aplicar esse dinheiro desse hotel 5 estrelas, esse resort aí, se eu aplicar esse dinheiro ao longo dos anos, eu vou comprar uma casa. Pastor, dar conselho para os outros é fácil. Eu não estou te dando conselho, estou pregando. Aí você pega, se for para você. Pega a sua família. É praia que você quer? Meu irmão, a praia está 650 km daqui. O que você quer? Você quer ostentar o quê? Vai para uma pousada mais simples e guarda o dinheiro. Estou pregando para mim, tá bom? Tá bom? Estou pregando para mim. Esse é o problema. Às vezes, aquilo que vem fácil, a gente não valoriza. Agora, quem vem lá de baixo, que nunca teve nada, e começou a subir, a prosperar, e disse: eu sei quanto custa, não vou fazer isso. E ele gasta, esbanja com alguém que não deveria compartilhar. Não construíram nada. Deixa eu dizer um negócio para você. Enquanto tiver dinheiro, tem amigo, tá bom? Eu posso falar de cadeira. Enquanto você está por cima, todo mundo quer andar com você. E alguns ainda te chamam de primo rico. Mas se o dinheiro acabou, você fica sozinho. Foi o que aconteceu com ele. Ficou na miséria. Lá em Minas diz assim: sem eira e sem beira. Lascado, ferrado, detonado. Naturalmente, emocionalmente destruído. Feridas na alma, porque gerou uma crise emocional terrível. Aí vem a depressão, a desilusão, o medo, o fracasso, o receio, a dúvida,
a incerteza, a insegurança, o cansaço, o desânimo. Perdi tudo. Meu Deus, eu perdi tudo. Não sei se alguém já passou por essa experiência. Eu já, tá bom? Não é boa a experiência. Não é bom você ter carro importado e depois não ter carro. Você morar numa casa de 520 metros quadrados de construção, R$1.800.000 hoje para 2 milhões, 2 milhões de reais, e de repente você tem que pular debaixo do porão da casa dos seus pais. Existem algumas coisas que nós provocamos, existem outras coisas que Deus permite. Mas a Bíblia afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo com as perdas, mesmo com o fracasso, vai resultar em glória para Deus e bênção para a sua vida. Pode estar certo disso. Amém, queridos? O que eu falei domingo passado? Que ele percebeu que o dinheiro tem asas. E ele percebeu que existem algumas coisas na vida que têm data de validade. O problema é que a gente não está preparado para isso. Aí eu pensei que ia durar para sempre. Não durou. Tem uma data de validade. Acabou. O que aconteceu com ele? Ninguém dava nada e foi cuidar de porcos. Você nem imagina isso para um judeu, que isso representa. Para os judeus, os porcos são abomináveis. Para os judeus, os porcos são tidos como animal imundo. Eles repudiam essas coisas. Imagina um judeu cuidando de porcos, tratando de porcos, e desejar comer as alfarrobas ou as bolotas, aquelas coisas que você sabe que o porco come. Porque ninguém lhe dava nada. Vou acelerar. Ele cai em si, ele olha para dentro dele e percebe: que loucura, que loucura. Nem os empregados do meu pai comem tão mal. Levantar-me-ei e dizer com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou merecedor do seu amor, eu não sou merecedor de ser chamado filho. Me trata como empregado, tá bom demais, pai. Se eu tiver onde deitar, se eu tiver o que comer, tá bom demais, pai, porque eu tenho saudade da sua mesa. A sua mesa, pai, tem farta. Mas a pergunta é: por que é que ele caiu em si e pensou em voltar para a casa do pai? Se ele soubesse que o pai era um pai irado, ele não voltaria. Mas ele sabia que o pai era amoroso, que o pai era generoso. Ele sabia que o pai ia ponderar quando ele dissesse que o coração estava aberto e que ele estava arrependido. Vou buscar meu pai. E aí o que acontece? Ele vai. A Bíblia não fala o percurso dessa viagem, mas vocês já fizeram coisa errada. Quem já fez coisa errada aqui, levanta a mão. 1, 2 e... Nem quando criança?
faz uma travessura, e agora, como é que eu vou falar para minha mãe? E fica ali imaginando uma maneira de contar uma história. Jornada longa, deserto. Como é que eu vou dizer para o meu pai? Eu vou dizer que meu pai foi mal, vacilei. Vai colar não. A gente vive imaginando uma maneira de dar desculpas. Então todo aquele percurso ele volta. Interessante que quando ele está chegando, se aproximando da casa do pai, e a gente já ouviu isso também domingo passado, o pai corre. O pai avista o filho e o pai corre. E a pergunta é, por que o pai correu? O pai não corre, quem corre é escravo, quem corre é empregado, quem corre é filho. O pai manda. Correr significa se expor à humilhação, ao ridículo. Mas o pai corre. Porque baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 a 21, esse filho ia ser morto pela sociedade. Esse filho ia ser apedrejado até a morte. Porque ele era um filho obstinado e desobediente. Está na tela. Deuteronômio capítulo 21. Pastor, mas isso é na época da lei. E Jesus está falando também da lei. Vamos lá. Quando alguém tiver um menino, um filho, obstinado e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, se eles não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, os mais velhos, e à porta do seu lugar, na saída da cidade, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde, obstinado, teimoso, não está ouvindo a nossa voz, e é um comilão, e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Esse jovem sabia disso. Por isso que o pai corre para dizer para a sociedade: ele errou, ele pecou, ele violou regras, ele violou princípios, ele quebrou leis, mas o meu amor por ele é maior. Dá um glória a Deus aí. O meu amor por ele é maior. Ele me feriu, e pela lei ele tem que ser morto, pela lei ele tem que ser apedrejado. Mas a minha misericórdia para com ele é grande. Se você não sabe, todos nós somos como esse menino, desgarrados de Deus, que deveríamos ser apedrejados ou até mesmo a morte de cruz. Mas Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Jesus veio para isso, porque nós estamos condenados, predestinados à condenação eterna. Interessante aqui que antes das pedras da condenação chegasse a ele, o pai correu, o abraçou e o protegeu, dizendo: você é digno de ser apedrejado, você é digno de morrer, mas eu cubro você com o meu amor. Por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, queridos? Amém, queridos? Aprenda uma coisa: não é a ira de Deus que me faz arrepender, não é a ira de Deus que faz você se arrepender.
É a graça. Eu estou arrependido, não é por causa da ira de Deus, porque tem muita gente que tem medo de Deus e continua fazendo a mesma coisa. É a graça. Meu Pai me ama, mesmo caído, mesmo lameado, mesmo transgredindo regras, lei, princípio, meu Pai me ama. Amém? E o filho mais velho? O pai celebra a volta do filho, coloca anel, coloca sandália nos seus pés. Anel é sinônimo, sinal de autoridade, de poder. Sandália nos pés é só o escravo, são os filhos que têm. Escravo não andava com sandália. Roupas novas. O irmão mais velho se chateou. O irmão mais velho ficou contrariado. Eu vou te dar um dever de casa, tá bom? Quando você chegar na sua casa, você lê o capítulo 15, verso 1, 2, todo o capítulo 15. A gente está do verso 12 em diante, mas você vai ler pelo menos os 12 versículos. Você vai entender o que eu quero dizer e o que eu estou dizendo agora. Esse filho mais velho, ele não foi diferente do mais novo. Que isso, pastor? Tadinho do menino, estava quietinho em casa, trabalhando, se matando lá. Não. Ele afrontou o pai. Ele bateu de frente com o pai. Ele questionou o que o pai fez. Filho não faz isso com o pai. Filho não questiona pai. O pai manda, o filho obedece. Amém, igreja? Aí a gente percebe que esse filho mais velho também é um filho pródigo. Que a mesma humilhação que o pai teve com o filho mais novo, também tem com o mais velho. Como, pastor? Ficou emburrado, cheio de mimimi, não vou entrar em casa não. Ei, ô criado, o que está acontecendo aí? Seu irmão voltou, e seu pai está celebrando, seu pai está festejando. Ah, é? Magoei. Tem muita gente dentro da igreja desse jeito. Aí ninguém vai dizer assim, fala a Deus. Esse irmão mais velho estava dentro da casa do pai, mas não conhecia o pai. Como é que é, pastor? Ele estava dentro da casa do pai e não conhecia o pai. Não sabia quem o pai era. E ele tinha uma mentalidade de escravo. Irado, chateado, revoltado, questionando. Olha a mentalidade de escravo. Pai, eu não sei se você percebeu, este teu filho, ou seja, eu não tenho nada com ele, eu não quero saber dele, pegou a herança, foi embora, esbanjou, gastou com as meretrizes. Aí ele volta para casa, o senhor faz uma festa, põe um anel no dedo dele que sela, a autoridade que selou está selado. Aí o pai se humilha e diz assim, filho, o pai se humilha, filho, pois é, pai, o senhor matou um novilho cevado,
O senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos? Olha a mentalidade de escravo. E o pai diz: filho, tudo que é meu é teu. A gente às vezes está tão preocupado com coisas pequenas, efêmeras, que a gente não consegue visualizar o tamanho daquilo que Deus tem para nós. O camarada está tão preocupado com uma novilha, esqueceu o tamanho da fazenda. Você entende isso? Ele está tão chateado, está tão revoltado com a mentalidade retrógrada, uma mentalidade medíocre. Ele lamenta o que foi feito pelo irmão que voltou para casa. Entende, igreja? Entende, igreja? Ele está perdido dentro da própria casa. Como é que é? Ele está perdido dentro da própria casa. Porque eu começo a perceber que esse filho mais velho, eu vou dizer para você quem ele é. Esse filho mais velho não estava lá porque amava o pai. Ele estava lá por estar. O mais novo tomou uma decisão insana, mas o mais velho não é diferente. Sabe o que eu percebo aqui? Tem muita gente perdida dentro da casa do pai. Eu vou repetir. Tem muita gente perdida dentro da casa do pai. Melhor ainda, tem muito filho perdido dentro da casa do pai. Não sabe quem é o pai. Não conhece o pai. Está na casa, trabalha, faz as coisas, nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas, nunca cometeu um pecado grave, é religioso, mas não conhece o pai. Parece que ele está na casa do pai só para não ir para o inferno. Eu não faço nada, eu sou bom. Todo dia eu estou na casa do pai, todo dia eu estou no culto, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não prostituo, eu não estou usando drogas, mas ele está com medo de ir para o inferno. Só isso. Não é por amor ao pai. Religiosos. O mundo está cheio de religiosos. Amém? Ele está fazendo um negócio aqui. É por isso que muitas pessoas não têm raízes. Ele está na casa do pai, mas não tem intimidade com o pai. Isso acontece no dia a dia, ou não? No nosso mundo natural acontece isso. Filhos que não têm intimidade com o pai, pai que não tem intimidade com o filho. Esse filho estava dentro de casa, mas não tinha intimidade com o pai. Aprenda uma coisa: a mão do papai do céu não está encolhida. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Está ouvindo? Nem os seus olhos fechados que não possa ver. O problema não é a mão do papai, não é o ouvido do papai, não é a visão do papai. É como eu penso do meu pai. Não é o que o pai está pensando, é o que eu estou pensando. É o que você pensa.
Vou citar mais um texto que vocês já ouviram aqui, Provérbios 23, verso 7. Assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Você é o que você pensa, logo você é o que você verbaliza, e você é o que você vê. Amém, igreja? Amém? Toma posse de tudo aquilo que o Papai do céu tem para você como filho. Que silêncio é esse? O que eu falei de errado? Toma posse de tudo aquilo que o Pai tem para você como filho. É meu, papai. A Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ah, se eu servir o Senhor de todo o meu coração, diz o Senhor, eu comerei o melhor dessa terra e do puro mel que escorre da rocha. É a Bíblia que diz. Mas será por que a gente não está comendo o melhor dessa terra? Tem alguma coisa errada. A mão do Senhor não está encolhida. Seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados. Nem ele está cego. Onde está o erro? Não é em Deus. Está naquilo que eu penso, está naquilo que eu vejo. É por isso que tem muitas pessoas que decolam na vida, tanto de forma espiritual como de maneira financeira. Amém, amém? Então cuidado para não estar na casa do Pai e não conhecer o Pai. Cuidado para não estar na casa do Pai e não ter intimidade com o Pai. E dizer como o mais velho: esse teu filho, que o Senhor está celebrando, que o Senhor matou esse bezerro cevado. Sabe o que eu percebo aqui? Que parece que nós não queremos que Deus salve aqueles que nós não gostamos. Ah, pastor, veio uma pessoa aqui hoje que é o meu desafeto. Interessante. Quando nós estávamos perdidos, o Papai do céu foi buscar a gente. Quando nós estávamos caídos, Ele nos levantou. Quando nós estávamos doentes, Ele nos curou. Quando nós estávamos perdidos, Ele nos achou. E por que a gente vai reclamar de Deus salvar alguém? Percebe? Eu vou te falar quem é essas pessoas. Jesus conta três parábolas do capítulo 15. A primeira parábola, ou história, a primeira história é um pastor que sumiu uma ovelha, ele foi atrás e perdeu, e buscou a ovelha, achou por seus ombros e botou alegre e celebrou, festejou. A segunda parábola é da dracma perdida. Uma viúva que tinha 10 dracmas, valor monetário da Grécia, um dia de serviço, mas para uma viúva era tudo. E ela perdeu dentro da sua própria casa, acendeu a lâmpada, varreu diligentemente até encontrar, e encontrando chamou as amigas e celebrou. E essa parábola do filho pródigo. Esse filho mais novo é essa ovelha que se perdeu, e o pastor foi buscar e trouxe de volta. A dracma perdida era os judeus. No início do capítulo 15,
Põe capítulo 15 de Lucas, verso 1, 2 e 3. Para você entender o que eu estou dizendo, vamos lá, ó. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles queriam ouvir. Os fariseus, os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aí começa a ovelha, a dragão. Esse filho mais velho são os judeus, são os fariseus, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, conhecedores da Torá, conhecedores dos profetas. Esses são os mais velhos. Eles tinham o dever de procurar o irmão perdido. O dever de procurar o irmão perdido é do irmão mais velho. Por isso que Jesus é o nosso irmão mais velho. Vai, pastor, Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas como é que eu sou irmão de Jesus? É fácil, é só você olhar no livro de Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então eu me torno filho de Deus quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Amém, igreja? Ele é meu irmão mais velho. Por isso esse irmão mais velho se preocupou comigo. Por isso esse irmão mais velho, vendo que eu estava perdido, que você estava perdido, deixou a eternidade, o resplendor, a sua glória, a plenitude dos céus. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, então pelo homem tinha que sair. Entrou por Adão, teve que sair por um homem. Por isso que o verbo encarnado, Evangelho de João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, palavra, Jesus. Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele entrou pela porta. Satanás não tem direito legal de operar na terra. Aí por isso você pode colocar o nome que você quiser, chocadeira, Godzilla, coloca o nome que você quiser. Ele também não se preocupa com isso não. Mas Jesus, para ter legalidade para operar na terra, ele se fez carne, verbo encarnado, nasceu de uma mulher. Amém, queridos? Por isso ele é chamado de filho do homem. Jesus Cristo, Jesus homem, Cristo Deus. Jesus é filho de Deus. Ah, pastor, mas a Maria é mãe de Cristo? Não, Maria não é mãe de Deus. Deus é o Senhor supremo de todas as coisas. Maria é mãe de Jesus, que se submeteu a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, mas o nosso irmão mais velho veio para nos procurar. E glória a Deus nos achou. Há muita coisa perdida, mas sempre tem alguém procurando. Você pode estar perdido, você pode estar no abismo, num buraco profundo, Deus pode tirar você de lá. Você pode estar todo lameado, achando que para você não tem jeito. Deus pode curar você, restaurar você e te dar vida nova. Porque para isso Ele veio, para nos resgatar.
para tomar o nosso lugar. O nosso irmão mais velho, que veio, que se expôs à humilhação, ao escárnio, o nosso irmão mais velho que veio para nos achar, nos libertar e nos perdoar, dando a própria vida dele para que nós tenhamos vida. Mas eu quero dizer para você que ele não está morto, ele ressuscitou, e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo para sempre. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador. Deixa eu dizer um negócio para você. Tem uma história rápido. Havia uma guerra e o irmão não voltou para casa. O irmão foi atrás. E ele passou no meio das trincheiras. Ele passou no meio dos inimigos. Porque ele queria encontrar o irmão dele. O irmão mais novo, que foi morto na guerra. Os inimigos viram ele passando, conheciam ele e o respeitaram por causa da sua missão. Ele estava procurando o irmão. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Muitos estão por aí a perder e nós aqui sem nada a fazer. É tempo de, se necessário for, fazer como o pai, se expondo ao ridículo, mostrando as pernas, porque não poderia, juntar as túnicas e correr, para buscar alguém que está perdido, para buscar alguém que está caído sem força de levantar. Mas este é o tempo, essa é a hora de voltarmos para a casa do Pai, porque o caminho de volta para a casa do Pai é um só. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ninguém volta para casa se não for por mim. Ele é o intelector, ele é o intermediário entre Deus e o homem. Ele é a ponte que liga esse abismo, e a gente atravessa através da cruz e encontramos a graça e o favor do Senhor. Não fica mais longe da casa do Pai, nem mais um dia. Esse é o tempo de voltar para a casa do Pai. Sabe o que eu percebo nessa parábola aqui? Que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho gastaram, mas quem mais gastou para salvar os filhos foi o Pai. Deus não desiste de chamar você, Ele é Pai. Deus não desiste de nos amar, Ele é Pai. Deus jamais vai desistir de você, Ele é Pai. E você pode estar certo que Ele sempre vai enviar alguém para te procurar. Você não está aqui hoje por acaso. Alguém convidou você, alguém falou do amor de Jesus para você. Você está aqui. Você pode ficar de pé. Aleluia. Ele andou em nossa direção. A gente às vezes nem o conhece, nem sabe quem ele é, mas ele sabe quem é você. Ele conhece o seu âmago, o mais íntimo do seu ser. Ele conhece a sua interioridade maior, onde nada pode penetrar. Mas Ele como Pai, Ele como Criador conhece. Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que faz o impossível acontecer.
Ele ama você. Ele nunca vai desistir de te amar. Ainda que você diga: eu não quero nada com ele, eu não quero nada com ele, eu não quero nada com ele. Ele nunca vai desistir de você. Por que, pastor? O amor tem o dever de cuidar daquilo que criou. Por isso ele é Deus de amor. Por isso ele é o Pai de amor, que não desiste de me amar, mesmo sendo fraco, mesmo sendo falho, mesmo tropeçando. Seu amor tem o dever de me proteger, porque ele me criou. Obrigado, Jesus, pelo teu amor tão grande. Obrigado, Jesus, por sua misericórdia. Quantas investidas de Satanás contra a nossa vida, mas o Senhor nos livrou. Ah, Senhor, o Senhor não nos deu por presa aos dentes do inimigo que queria nos devorar vivos. O Senhor nos livrou. O Senhor nos salvou, nos libertou. Há muitas pessoas, Senhor, preocupadas com tempos difíceis, com o mundo que está por vir. Mas nós, como filhos, descansamos no Senhor. E a sua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Nós esperamos o Senhor. Independentemente do que pode acontecer, Senhor, no próximo ano, ou nos anos que estão por vir, nós queremos a sua presença, Pai. Porque se estivermos do teu lado, 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso Deus. Esse que está debilitado espiritualmente, fortalece, Senhor. Sem força para se levantar, fortalece, Senhor. O que está na encruzilhada da indecisão, do medo, da insegurança, mostra a tua luz, Senhor. Porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Mas no Senhor, com o Senhor, pelo Senhor, todas as coisas nos são possíveis. Nós oramos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A reunião vai começar às 22 horas, quarta-feira, 22 horas. Quando for 0 hora, nós vamos nos ajoelhar. Porque os teus joelhos, grava isso aí. Criança é alegria. Os teus joelhos te levam a lugares mais longe que os seus pés. Você se prostra diante de Deus para ficar de pé diante das adversidades. Quando for 0 hora, nós vamos curvar e vamos passar o ano na presença de Deus. Amém, filhos? E você está convidado a vir jantar com a gente, viu? 0800, os irmãos já estão fazendo a lista aí.
e vamos romper. Fechou? Tá bom. Fica de pé. Tudo bem? Vamos encerrar o ano na presença de Deus? Posso fazer um pedido para vocês, no amor de Jesus, como pastor de vocês? Sim? Entra esse ano cheio de arrependimento. Entra esse ano arrependido por não ter feito aquilo que o Papai do Céu pediu para você fazer. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. A gente pode pregar aqui mensagem, arrepiar até o cabelo do dedão do pé, mas se você não se arrepender dos seus pecados, não se converter, não cair em si como filho pródigo, voltar para casa do Pai, nada tem valor. Amém, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. E o projeto de volta para casa do Pai continua, tá bom? A pulseirinha aí, ó. Até quarta-feira, na passagem de ano, em nome de Jesus.